obrigado por mais esse dia do Senhor, muito obrigado pela palavra trazida hoje, pela exposição da tua palavra que sempre consola e confronta o nosso coração, Pai, os nossos pecados, a nossa maneira de pensar. Que o Senhor possa, que o Espírito Santo possa estar nos ajudando a aplicar essa palavra na nossa vida, possa estar nos ajudando a cada vez mais ser parecidos com Cristo, abandonando aquilo que ainda nos prende aos nossos pecados, às nossas antigas maneiras de pensar, Pai. Que o Senhor possa, nesse momento da EBD também, trazer ao nosso coração aquilo que o Senhor espera de nós, que essa mensagem não, mas que esse estudo possa falar aos nossos corações e nos ajudar a compreender a Tua palavra, compreender os Teus mandamentos, compreender aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Estava até andando para o lado aqui. A gente começou, né, um capítulo novo que fala sobre a liberdade cristã, né, e a liberdade de consciência. A gente está na primeira sessão, onde fala especificamente, né, da liberdade cristã. Eu vou reler o texto, fazer uma breve recapitulação para a gente conseguir terminar hoje essa sessão, né? O texto, os irmãos podem acompanhar ali no slide. A liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes consiste em serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral e em serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, mas de um amor filial e espírito voluntário. Todos estes privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei, mas sob o Evangelho a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial a que estava sujeita a igreja judaica, e tendo maior confiança de acesso ao trono da graça e mais abundantes comunicações do Espírito de Deus do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. Então, na primeira aula, a gente fez um pouco da diferenciação, né, do que seria, então, essa liberdade, segundo o mundo nos oferece, ou nos diz que é a liberdade hoje, né, do que é a liberdade cristã propriamente dita, conforme a palavra nos demonstra, né, conforme a palavra nos expõe ao longo de toda a Escritura. E a gente viu que essa liberdade cristã é uma liberdade verdadeira no sentido, dentro da teologia cristã, da lógica cristã, se a gente pode dizer assim, né, da filosofia cristã, como o mundo coloca, que é uma liberdade que não é uma liberdade de licenciosidade, ou seja, uma liberdade que nos coloca onde a gente pode fazer o que a gente bem entende, né, como tem uma música aí do mundo que diz que faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Não é isso que a liberdade cristã diz. Pelo contrário, a liberdade cristã é a liberdade do delito, do pecado, da ira de Deus, da maldição da lei, do poder do mundo, de Satanás, do mal das aflições, né, da condenação desse pecado e, em última instância, da morte, não só nesse mundo, mas da morte eterna. Uma liberdade daquilo tudo que o pecado trouxe para nós, né, que a queda trouxe a condição humana dessa escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. A liberdade cristã nos afasta disso tudo. Cristo, através do seu sacrifício, ele comprou essa liberdade para nós, e aí isso tudo em questão negativa, né? Tudo que não é a liberdade cristã, tudo que ela comprou em forma negativa, no sentido de nos libertar disso, e de forma positiva o que ela nos traz, esse livre acesso a Deus, e ele traz ali o livre acesso a Deus e a servidão de um modo amoroso, não de um medo condenatório, mas uma servidão a Deus de uma maneira amorosa, né? Isso tudo a gente trouxe, e a gente estava começando a tratar ali rapidamente, né? Até não é um estudo onde a gente vai esgotar esse assunto, pelo contrário, a gente vai tratar ali de uma maneira para ter um entendimento geral do assunto, né? A gente trouxe sobre essas libertações judiciais, espirituais, que o sacrifício de Cristo nos trouxe, né? O que é essa liberdade cristã? Então, eu até vou pedir a gente terminou com esses textos, mas eu vou pedir para os irmãos abrirem de novo. Cada um, se puder abrir um, quem encontrar já pode ler. Romanos 8:1.
Gálatas 3,13 e 1 Tessalonicenses 1,10. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo sujeita a maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado na cruz. É isso, Gálatas 3,13 e 1 Tessalonicenses 1,10. Então a gente vê aí que a libertação cristã, né, a liberdade cristã, é uma liberdade judicial, ou seja, onde Deus cumpriu, satisfez a sua própria lei ali em Cristo, né, e nos tirou toda a condenação que estava sobre nós, colocando essa condenação sobre Cristo. Então, judicialmente perante Deus, nessa maneira que a Escritura nos apresenta, né, como Paulo nos apresenta, a gente não é mais condenado, a gente é livre de toda a condenação, de toda a culpa que a gente tinha por aquele pecado, por conta do sacrifício de Cristo. E ao mesmo tempo espiritual, onde a gente não é mais escravo desse pecado, a gente não é mais servo desse pecado como um homem não regenerado, né? A gente já foi liberto desse pecado. Então, toda essa libertação que Cristo nos compra é para trazer para o lado, digamos, do amor filial, né? Do acesso livre a Deus. Se alguém puder abrir aí, então, em Hebreus 10, 19, 20, capítulo 10, versículos 19 a 22. Romanos 8, 15. E Efésios 2, 18. E Efésios 3, 12. Aí, Romanos 8, 15. Hebreus 10, 19. Isso eu estava até 22. É, fala da... Isso. Obrigado. Santos. Isso aí. Mas Efésios 2, 18, Efésios 3, 12 e Romanos 8, 15. O que a Samanta leu foi o Romanos 8,15? Foi isso. Então é isso. Foi ler o primeiro Romanos 8,15. Que é exatamente tudo que essa liberdade cristã comprou para nós, foi concedida a nós, a entrada confiante nos santos dos santos, né, esse livre acesso ao Pai, sem a necessidade de um mediador que não Cristo, né, não, sem a necessidade do sacerdote apresentando esse sacrifício, mas essa liberdade. Efésios 2,18 e 3,12 que traz isso também, né, esse acesso pelo Espírito Santo, e Romanos 8,15 que traz esse espírito de adoção, onde a gente pode se, através do sacrifício de Cristo, dessa intermediação de Cristo, a gente tem esse espírito de adoção que a gente pode clamar a Deus como o nosso Pai. E aí entra a diferença, né, que ele traz aqui em relação aos crentes do Antigo Testamento. Que eles não é que os crentes do Antigo Testamento eles não tivessem essa liberdade com a qual a gente tem hoje. A liberdade era só a diferença em grau, pois eles ainda estavam sujeitos à lei cerimonial, como o texto explica ali, né? Então, hoje a gente não está mais sujeito a essa lei. Então, a nossa liberdade, digamos, foi ampliada, mas não que exista diferença dessa liberdade, pois a gente continua, a nossa liberdade é para servir a Deus, a nossa liberdade está sujeita às leis morais de Deus, e a nossa liberdade continua nos libertando de todas essas condenações que eram trazidas devido ao pecado. E a gente vai falar que nessa nova aliança também, né, a abundância de vida, essa abundância retratada em João 7, 38 e 39, se alguém puder abrir, e Romanos 5,5 eu vou abrir aqui, Romanos 5,5.
E João 7, 38 e 39, se alguém puder abrir. Isso. 7, capítulo 7, versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, o seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que lhe crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não foi dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Em Romanos 5,5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, a certeza dessa liberdade, né, e desse amor filial vem através do Espírito Santo, confirmando em nossos corações essa filiação e nos conduzindo e nos possibilitando a cumprir a lei moral de Deus, né? Então, resumindo toda essa sessão, a gente pode dizer que a liberdade cristã é forense, no sentido, digamos, judicial aí, se eu estiver usando errado, os irmãos que são advogados aí podem me ajudar, mas que ela nos livra da culpa e da condenação, ela nos justifica diante de Deus. Então essa liberdade cristã não é uma liberdade de fazer o que a gente quer, mas é uma liberdade da culpa e da condenação, a justificação, né? E essa liberdade moral, que é a liberdade do domínio do pecado, não uma liberdade moral onde a gente não tem, digamos, mais padrão moral, a gente tem licenciosidade para fazer o que a gente quer. Pelo contrário, é uma liberdade moral, uma liberdade que nos livra do domínio do pecado para que a gente possa agir de acordo com a lei moral de Deus, onde a gente vive uma vida de santificação. Então a gente vê que dentro desse aspecto, dessa sessão, a gente vê que várias doutrinas são apresentadas aqui para a gente, né? Outro ponto desse resumo, né, da doutrina da liberdade cristã é que ela é pactual. A gente troca aí também na questão do pacto de Deus com o seu povo, onde a gente é liberto do pacto das obras e é trazido para o pacto da graça, né? A gente é liberto do jugo da cerimonial, como ele diz no final do texto, onde o pacto da graça é aplicado a nós, né? E, por último, uma liberdade espiritual, já que ela garante acesso pleno a Deus com obediência filial movida por amor. Não uma obediência por medo, não uma obediência servil no sentido de medo do que pode ser feito se a gente não obedecer, mas, pelo contrário, é uma obediência em amor, já que a gente tem acesso a Deus como nosso Pai, né? Então, Cristo cumpriu todas as exigências da lei e assim os crentes recebem liberdade diante de Deus. A diferença entre a liberdade desfrutada pelos crentes do Novo Testamento e pelos crentes do Antigo Testamento é de grau e não de essência. Então, até trouxe alguns pontos aqui que a gente traz de doutrina, né, dessa sessão. A gente viu a doutrina, sem perceber, a gente viu a doutrina da justificação, onde a gente é livre da culpa e da condenação do pecado. A gente tratou da doutrina da santificação, onde a gente é livre do domínio do pecado e levado a obedecer a Deus, né, a ter essa lei moral escrita em nosso coração. A gente tratou da doutrina da adoção, que é esse acesso filial de Deus e a obediência por amor às leis dele. A gente tratou da pneumatologia, que é a questão do Espírito Santo, onde a abundante comunicação do Espírito é feita diretamente aos crentes, aos filhos de Deus. E até da questão da eclesiologia, onde a gente não está mais sujeito à lei cerimonial, mas sim ao pacto de graça, né? E diante disso tudo que a gente viu, não sei se eu passei muito rápido, peço perdão, se alguém tiver alguma dúvida pode falar. Eu acho que para a igreja moderna, são dois pontos que eu acho que pegam a gente, que a gente tem que ficar mais atento, que por um lado, é o antinomianismo, né, onde é aquela ausência de lei, onde a gente acha que a gente não está sujeito mais à lei, que a gente vê aí muitas igrejas e muitos, digamos, pastores falando, e por outro lado, é o legalismo, né, é aquela colocação de regras e leis que a gente não encontra na palavra de Deus, né. Então, até trouxe uma citação do John Murray e outra de Calvino sobre a questão do antinomianismo, né. A liberdade cristã é libertação não da lei como uma norma moral, mas da lei como pacto de obras e do pecado como senhor da vida dos não regenerados. E Calvino diz, a verdadeira liberdade
não consiste em ser livre da lei, mas em ser livre do pecado para andar na lei de Deus. Então, a liberdade cristã, como a gente já viu, até sendo um pouco repetitivo, mas é a parte, eu acho que central e mais importante aqui, é uma liberdade que não é uma liberdade que nos ausenta e nos tira a responsabilidade de cumprir a lei de Deus. Pelo contrário, é uma liberdade que nos coloca em amor debaixo dessa lei de Deus e, amando essa lei de Deus, a gente quer cumpri-la. Então, esse é o primeiro ponto. Mas aí, a gente indo para esse lado, o cuidado de não cair no legalismo, né? Que é cair no retorno de sistemas e méritos e tradições humanas, onde a gente acha que por a gente tá fazendo algo, tá cumprindo a lei de Deus, cumprindo a lei de Deus, cumprindo o que Deus exige de nós, Deus se torna nosso devedor, né? Deus deve, por obrigação, digamos assim, nos retribuir por a gente estar cumprindo aquela lei, a gente não tendo visão real do nosso pecado, né? Até uma frase, eu não lembro de quem que eu vi, mas vamos ver se ele dizia algo mais ou menos assim, um pastor, uma vez eu vi numa pregação, ele falou que se o maior pecador que a gente conhece não somos nós mesmos, a gente não se conhece direito ainda. A gente não sabe o que está no coração do nosso irmão, a gente não sabe o que passa na mente do nosso irmão, a gente sabe o que passa na nossa mente, mesmo assim a gente não sabe por completo, a gente tem que pedir para Deus sondar. Então, se a gente está se importando com legalismo e a gente não está se colocando diante de Deus como alguém que necessita da graça e da misericórdia de Deus, por a gente conhecer o nosso coração, a gente não está, digamos, vivendo uma vida de liberdade cristã. A gente não está sendo sincero conosco mesmo, né? Então, essa é uma necessidade que a gente tem de entender o nosso coração, não ser legalista nem com os outros, muito mais com os outros, nem conosco mesmo, de achar que Deus é devedor nosso. Pelo contrário, a gente é devedor totalmente da graciosidade, da misericórdia de Deus. É uma pregação do Andy Bauchan, algo simples que ele falou, mas que me toca muito, toda vez que eu penso, é bobo, mas é profundo ao mesmo tempo, que ele fala que quando a gente... Andy Bauchan, que ele fala que quando a gente respira, a gente, de certa forma, está até roubando a Deus, porque aquele é o ar que Deus criou para preencher a nossa vida, nos dar vida, e é um ar que a gente nunca vai devolver para Deus, é criação dele, é graça e misericórdia dele. Então, até desse ar que a gente respira, que mantém a gente vivo, a gente é devedor de Deus por causa daquilo. Então, o seguir a lei de Deus não deve cair num legalismo de achar que Deus é nosso devedor. Pelo contrário, é cair nesse amor filial. A gente obedece pelo amor que a gente tem de Deus, por tudo aquilo que Ele nos deu. E isso vai totalmente contra a autonomia moderna, né? Que é essa falsa liberdade como autossuficiência do homem, que é uma liberdade sem limite. O homem acha que ele é senhor do seu próprio ser, né? E o Sproul, na Verdade da Cruz, o livro dele, Verdade da Cruz, ele diz o seguinte, que liberdade sem limite é anarquia, que liberdade sem Cristo é simplesmente escravidão disfarçada. O homem moderno, ele se acha livre, mas eu acho que o pastor trouxe até isso fortemente, principalmente hoje no final do sermão dele, onde ele trouxe ali, né, o texto de Romanos e falou sobre isso, que a liberdade sem Cristo nada mais é do que a escravidão, que Deus, até como castigo, como punição, né, aos pecados dos homens, ele entrega o homem cada vez mais ao seu próprio pecado. Então, essa falsa liberdade que o homem moderno acha que tem, de achar que pode fazer o que ele deseja, nada mais é do que uma escravidão disfarçada, uma escravidão ao próprio pecado, e cada vez que ele vai indo mais por esse caminho, ele vai cada vez mais estreitando aquela porta de volta, e fica cada vez mais difícil, como foi dito na outra pregação, se torna impossível para o homem, e essa liberdade só é possível através da ação de Deus na vida dessas pessoas, né? Então, trazendo para uma aplicação prática, a gente deve sempre obedecer a Deus por amor, né? A gente lembrar sempre que tudo que a gente faz para Deus não é esperando algo em troca, senão amando tudo aquilo que Ele já fez por nós, amando ao ser de Deus, amando ao que Ele fez por nós. E até isso a gente tem que sondar para que não se torne digamos, um pecado. Não sei se eu vou conseguir explicar, mas até isso a gente não transformar em
de certa maneira, um ídolo, como algumas igrejas transformam, né? O amor de Deus, então a gente deve amar e deixar e fazer quase um amor hippie, digamos assim, mas não. Esse amor de Deus, entendendo o peso desse amor, o que custou esse amor, o nosso pecado, o peso do nosso pecado em relação a esse amor de Deus, que gerou a morte do Filho único, do unigênito de Deus. Então, isso tudo deve gerar esse sentimento de devoção, esse sentimento da gente dobrar os nossos joelhos, abaixar a nossa cabeça e obedecer por amor. Da gente se alegrar na justificação exatamente pelo preço que isso custou, né? A nossa justificação, essa nossa adoção, que isso custou para Deus e então a gente entender isso e se alegrar nisso, né? E como o pastor disse, até trouxe no começo também, né? Bom que teve muitas coisas em comum, então vocês vão poder se basear em muito que ele disse, né? Do culto centrado em Cristo, né? A questão da gente se livrar de preceitos humanos, que se Deus não ordenou, a gente não deve fazer, principalmente na questão do culto, né? Do culto público, do culto como igreja, né? O culto deve ser centrado em Cristo e centrado nos mandamentos de Deus. Tudo aquilo que Deus ordenou que a gente fizesse, a gente deve fazer. E se Deus não ordenou, a gente se livra disso, porque é ensinamento humano, é preceito humano, e a gente não deve se apegar. Trazendo até os últimos dois textos que eu nem tinha colocado aqui na aula, mas que eu lembrei hoje de manhã que gostaria que a gente lesse junto. Eu vou ler, mas gostaria que os irmãos acompanhassem. Um é em 1 Pedro 2, 16, 1 Pedro 2,16, até 15, a partir do 15, na verdade. 1 Pedro 2,15, eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrar o rei. Então você vê que a liberdade cristã, pelo contrário, é uma liberdade de responsabilidade, é uma liberdade de disciplina, uma liberdade de submissão a Deus. Por causa disso, a gente deve se livrar de todo pretexto de malícia. Por causa dessa liberdade, a gente deve viver como servo, não mais do pecado, mas como servos de Deus. E por isso a gente deve tratar tudo com honra, amar nossos irmãos e temer a Deus. E depois em 2 Pedro 2, também, 2 Pedro também, capítulo 2, deixa eu lembrar aqui, verso de 18 e 19. Eu vou ler 2 Pedro 2 também, versos 18 e 19. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam-se com paixões carnais, por sua libertinagem, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos dos que andam no erro. São escravos, desculpa, da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então você vê que fora de Cristo, fora da palavra de Deus, no engano do pecado, não existe liberdade verdadeira senão escravidão. E por último, citando o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade cristã é uma das maiores bênçãos da nova aliança, fruto direto da obra redentora de Cristo e aplicada eficazmente pelo Espírito Santo. Então a gente não é livre para viver para nós mesmos, mas somos livres do pecado, da morte de Satanás, para viver para Deus em santidade e amor. Se alguém puder ler para a gente encerrar, Romanos 6, 22. 2, 18 e 19. Também é bom? Pode ler. Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam libertar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Com eles aconteceu o que tinha andado verdadeiro, não tomou ao seu próprio dono, foi a porta
Sim, não, é escravo. não é escravo do pecado. Né? E se ele volta a se relevar na lama, é porque tem alguma coisa Errado, exatamente. Ele não é convertido, O- é regenerado de fato. Ele peca, ele pode pecar gravemente, mas Deus o levanta. Sim. Leva ele ao arrependimento. Agora, uma prática Contínua, que nem o nosso irmão presbítero Rodrigo diz aquele exemplo do carro. Acha que você vai fazer uma viagem, não sei quantos quilômetros, o carro, o pneu furou uma vez, duas vezes, tá. Agora, a cada 100 quilômetros, 200 quilômetros, o pneu está furando, então tem alguma coisa que não está legal, que não está certa ali. A gente deve ficar atento. É. Eu até, por sugestão do irmão Ageu, do reverendo Ageu, eu assisti um filme interessante, tem na Amazon Prime, quem tiver, acho que vale assistir para os irmãos tirarem a própria conclusão. É digamos, um terror psicológico. É um filme chamado Nefários, não sei se os irmãos já viram. É um filme que, assim, não é um filme hollywoodiano, eu acho que é de uma produtora cristã americana, onde demonstra um certo homem, está no corredor da morte para ser já executado, e aí chega um psicólogo para fazer a avaliação psicológica dele, e ele diz que ele é um homem possesso. Ele diz, não, o demônio que está ali nele, diz que ele é um demônio que possuiu aquele homem. E é bem interessante, assim, o filme é bem, de maneira geral, assim, eu acho que mais de 90% é bem bíblico, bem fiel ali às escrituras, e tem dois momentos ali que eu peguei, que eu achei bem interessantes do filme. O primeiro é que no momento o psicólogo lá, o psiquiatra está entrevistando ele, e aí chama um padre, você diz que é possesso, então chama um padre. E aí o próprio filme já põe ali, mostrando que o padre era um padre, digamos, como se fosse um pastor é que o filme eu acho que é católico, mas aí como se fosse um pastor mais liberal, o padre entra com aquele negócio da bandeira dos homossexuais, não sei o quê. Aí o demônio, quando fala que vai chamar o padre, ele fica com medo, quando vê quem é o padre, aí ele fala, isso aí não tem problema não, isso aí está do nosso lado. E outro momento é quando ele fala ali de como ele tomou, digamos, posse da vida daquele homem ali, que foi através de cada vez foi plantando pecados e tentações, que o homem ia caindo repetidamente, que é como se o homem dando sim cada vez mais àquela escuridão, né, aquele pecado. Por mais que tenha aí algumas coisas de enxerto, né, que não são bíblicas, eu achei interessante esse modo, essa visão, assim como o irmão colocou, que se o crente está voltando toda hora para essa lama, para essa treva, como diz o texto, é porque a gente já começa a ver se é verdadeiramente crente ou não. Porque é exatamente a questão da escravidão do pecado, que demonstra no filme que o homem ali, chega um momento que ele fala que ele não consegue mais fazer o que ele quer, que ele faz só o que a escuridão que habita nele manda ele fazer. E é isso que é a escravidão do pecado, né? O homem não consegue mais, que a gente viu na primeira aula, ele não consegue desejar fazer o bem. É como que o pecado original trouxe para a alma do homem. A questão da quebra, digamos, do livre-arbítrio, né? Que ele não consegue mais desejar o bem. O homem, digamos, não tem uma coerção externa, mas é a coerção interna do pecado que habita no coração dele que faz com que ele pecar. Então, se a gente não se diz crente e não se sente livre dessa coerção interna que leva a gente a cair sempre repetidamente no pecado, a gente deve parar e repensar. Porque essa é a liberdade cristã, a liberdade para a qual Cristo nos chamou para servir a Deus verdadeiramente e livremente, né? Não sei se eu consegui explicar, se os irmãos ficaram com alguma dúvida aí. Eu sugiro ver o filme. Eu assisti por sugestão do irmão. Você falou aí que se eu estou em trevas, eu vou estar em Trevas. É luz. É a luz. Se é luz, manifesta em nós. Luz da luz, exatamente. A diferença é essa. E por isso que Paulo até usa essa imagem, né, do corredor. A vida cristã é uma maratona, digamos, não é uma corrida de 100 metros, né? Se um corredor de 100 metros tentar correr uma maratona, uma hora ele vai sentir ali. A mesma coisa alguém fingindo ser cristão. Ele pode ali durante vários anos, diz que vai ter o joio no meio do trigo, né? Mas quando chegar ali perto da linha de chegada final, fala, ó, você não pode, daqui você não pode passar. Aqui você não entra porque você não aguenta, você não está pronto para passar por aqui, porque
você não tem o selo do Espírito Santo, né? Não sei se a comparação é a melhor possível, mas é difícil, né, trazer ali para a nossa linguagem essas verdades. Se não fosse pela palavra de Deus, acho que a gente nunca alcançaria nas revelações especiais de Deus no seu Filho, na sua palavra. Mas é isso, irmão. Espero que, de maneira geral, pelo menos, um texto tão rico, tão grande e tão profundo, que a gente viu que aborda tanta coisa, espero que tenha trazido alguma coisa, pelo menos, para elucidar um pouco desses pontos. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Eu vou orar, então, para a gente finalizar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo sacrifício do Teu Filho. Muito obrigado pelo Teu amor por nós, que não deixou com que a gente se afundasse em trevas e terminasse na condenação eterna, Pai, mas que nos resgatou do domínio das trevas para o reino da Tua gloriosa luz, do Teu Filho amado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida e continua fazendo. Muito obrigado por nos capacitar a lutar contra o nosso pecado, nos dar tanto a vontade quanto realizar essa vitória sobre o pecado em nossas vidas, Pai. Renova a nossa mente diariamente, renova o nosso espírito, nos dá ânimo para que a gente possa correr essa corrida e chegar ao fim e poder olhar na Tua face no dia da nossa glorificação, no dia da nossa morte, Pai. Que o Senhor possa nos levar em segurança em casa e nos trazer de volta à noite com um coração grato e alegre para louvar e bendizer o Teu nome. E isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.